A anorexia, também chamada de anorexia nervosa, é um transtorno alimentar capaz de afetar pacientes de ambos os sexos, causados por um desejo excessivo, ilimitado e sem controle de emagrecer e se manter em um determinado padrão de beleza. Na maioria das vezes, a anorexia é difícil de identificar, não só por quem tem o distúrbio, já que apenas consegue enxergar seu corpo de forma errada, mas também pelos familiares e amigos, que só começam a desconfiar de anorexia quando a pessoa começa a mostrar sinais físicos de magreza extrema. A anorexia ainda não tem uma causa definida, mas normalmente surge durante a adolescência, quando as cobranças com o novo formato do corpo aumentam, e as consequências são a perda de peso, bulimia, ataque cardíaco, retardo no crescimento, dor de cabeça, entre outros. O tratamento para anorexia nervosa geralmente inclui terapia para melhorar o comportamento em relação à alimentação e a aceitação do corpo, podendo haver a necessidade de tomar medicamentos contra ansiedade e depressão e até mesmo a indicação de suplementos alimentares para suprir a carência de nutrientes do corpo. Durante o tratamento, é muito importante que a família esteja presente para apoiar a pessoa a entender os problemas que ela enfrenta na anorexia. O tratamento dessa doença pode ser longo, podendo durar meses ou anos, e é comum haver recaídas em que a preocupação extrema com o peso volta a se apresentar. Definição: a bulimia é caracterizada pelo consumo excessivo de alimentos em um curto período de tempo, uma compulsão, e por comportamentos compensatórios. A preocupação em excesso com o aumento do peso também está presente e é a causa da compensação após as refeições. A compulsão nessa doença geralmente apresenta um ciclo, com culpa, vergonha e até raiva. Na tentativa de reparar os danos, vem a compensação. Como exemplo, a indução do vômito, o uso de laxantes excessivamente, o uso de diuréticos em excesso, exercícios físicos além do normal, jejuns, dietas severas intercaladas com episódios de compulsão. Sintomas. Além dos sintomas já citados, a bulimia traz ainda outras complicações, como refluxo e feridas no esôfago, desidratação, inchaço nas bochechas, deterioração dos dentes e cáries, prisão de ventre crônica, ausência de menstruação, depressão e mudanças de humor, sentimentos de angústia e culpa após comer, dores abdominais frequentes, comer excessivamente e escondido, inflamações na garganta e insônia. Causas. Bulimia é um grave problema de saúde mental e é causada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. A maioria dos casos acontece em mulheres jovens, mas isso não é uma regra. Existem casos conhecidos em homens e até em crianças. Um dos fatores que pode levar à bulimia é a pressão estética, quando a pessoa acha que seu valor está diretamente atrelado ao seu corpo. Tratamento. Muitas das vezes os sentimentos são descontados na comida. O transtorno alimentar torna-se uma maneira de lidar com as emoções difíceis. Por isso, o acompanhamento psicológico é necessário. Dependendo do caso, também são precisos médicos e nutricionistas. Vigorexia é o nome dado para o transtorno dismórfico muscular, um problema psicológico que faz com que os pacientes tenham uma visão distorcida sobre si. Essa distorção que as pessoas fazem faz com que elas treinem exageradamente e fiquem diversas horas na academia ou praticando exercícios para chegar ao corpo que elas consideram ideais. Esse tipo de transtorno pode ser semelhante à anorexia, porque seus portadores contam com imagens distorcidas daqueles que veem no espelho. A principal causa da vigorexia é o padrão estabelecido pela sociedade, que, com a popularização das redes sociais, só piorou e ficou mais rígida em relação aos atributos físicos. Quanto às consequências, dependem do quão avançado está esse transtorno, podendo ir de consequências emocionais, prejudicando habilidades sociais e prejudicando a autoestima,
quanto consequências físicas prejudicando os rins, o fígado, o coração, as articulações, levando a lesões musculares nos tendões e até a morte. Esse transtorno psicológico é caracterizado pela insatisfação constante com o corpo, em que a pessoa tem uma visão distorcida sobre si. Um exemplo clássico é uma pessoa forte fisicamente que, ao se olhar no espelho, se vê fraco ou insuficiente. Vigorexia tem cura. Primeiro o paciente precisa reconhecer que está com problema e em seguida buscar o tratamento multidisciplinar, com psicólogos, psiquiatras, nutricionistas e endocrinologistas, e outros que achar necessário para recompor a saúde. Se o paciente faz uso de anabolizantes para tentar atingir seu objetivo, o risco é ainda maior e o uso deve ser interrompido na hora. Esse tipo de medicamento pode causar disfunção erétil, infertilidade e outras graves patologias. É preciso entender que o paciente não precisa abandonar por completo os exercícios físicos. Ele precisa ser orientado sobre a frequência correta para ser saudável e não prejudicar o trabalho do organismo. Alguns pacientes precisam fazer o uso de medicamentos sob a orientação médica para controlar alguns sintomas da vigorexia. O nosso grupo ficou responsável por falar sobre ortorexia. Ortorexia é um transtorno caracterizado pela preocupação excessiva com a alimentação saudável, em que a pessoa consome apenas alimentos puros, além de também apenas consumir alimentos com baixo índice glicêmico, baixo teor de gordura e açúcar. Outra característica dessa síndrome é a preocupação exagerada com o modo de preparo dos alimentos, tendo cuidados excessivos para não adicionar muito sal, açúcar ou gordura. Causas. A principal causa da ortorexia é a busca por um corpo perfeito e pelos padrões de beleza impostos pela sociedade. Além disso, a pessoa acredita que através dessa dieta terá saúde e irá prevenir doenças. Como consequência desses hábitos, surgem outros sinais e sintomas fisiológicos e psicológicos, como, por exemplo, desnutrição, anemia, osteopenia, sensação de bem-estar dependente do tipo de alimentação, consequências a nível social e ou profissional. Algumas das características do distúrbio são sentimentos de culpa e ansiedade quando se come algo que é considerado pouco saudável e restrições alimentares que aumentam ao longo do tempo, como o consumo de apenas produtos orgânicos e exclusão de vários grupos de alimentos da dieta, principalmente carnes, leites e derivados, gorduras e carboidratos. Tratamento. O tratamento da ortorexia nervosa deve ser feito com acompanhamento médico, também sendo necessário, em alguns casos, o acompanhamento psicológico. É comum ser necessário tomar suplementos nutricionais nos casos em que há deficiências em nutrientes, como vitaminas e minerais, ou a presença de doenças como anemia. Além do acompanhamento médico, também é essencial o apoio da família para que a ortorexia seja identificada e superada, e para que uma alimentação saudável seja feita sem colocar em risco a saúde do paciente.